Então, boa noite. E nós estamos iniciando mais uma aula de hoje da pré-mocidade do Centro Espírita Caibar Schutel e vamos à nossa prece inicial. Então, nós vamos agora agradecendo a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre Irmão, agradecendo pela oportunidade de aprendizado desta noite, agradecendo a esta equipe de Caibar Schutel tão maravilhosa que sempre nos auxilia, esta equipe espiritual. Agradecer a esses irmãos que vêm nos ajudar, nos auxiliar, e que nós possamos, Mestre Jesus, não deixar somente aqui na aula de vídeo, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. E que a nossa aula de hoje possa transcorrer em muita paz e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Pode ler, Edu. Capítulo 7. Lei da Sociedade. Necessidade social. Viver com nossos semelhantes de maneira fraterna nos traz alegria e felicidade. Isso mesmo. Então, boa noite a todos. Hoje estamos começando mais uma aula gratificante e hoje vamos falar sobre a lei de sociedade. E o que é uma sociedade? Aí, eu estava dando uma olhadinha no dicionário e vi aqui duas definições. A primeira é o seguinte: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Segundo tópico, sociologia. Grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Então, aqui, sociedade. E nas questões do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, aqui, capítulo 7, Lei de Sociedade. Nas questões 766, ele fala aqui, né, Kardec pergunta para os espíritos sobre a vida social é natural? Com certeza, né? E a resposta é simples, certamente. Então, nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade é natural. Nós precisamos conviver mutuamente, precisamos um dos outros para dar continuidade à nossa evolução e o progresso. Então, a gente precisa também aprender a lidar com as pessoas, fazer o bem, evoluir, porque a sociedade ela faz parte da evolução. Então, todos os espíritos que reencarnam, que estão reencarnando e que já estamos aqui também, né, outros que há muito tempo estão aqui, e também os que também já estão desencarnando, faz parte de uma sociedade. E dentro dessa sociedade, todos nós vamos interagindo, compreendendo um ao outro, né, na medida do possível, porque todos temos aí níveis de comportamento, de evolução também, né? Mas a gente tem que conviver, né? Mesmo com os nossos erros, os nossos defeitos, estamos aqui justamente para aprender. Então, a sociedade, ela existe justamente para a gente evoluir. E na questão 767, ele fala aqui, né, Kardec pergunta sobre o isolamento. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? E a resposta é clara, né? Sim. Depende também, né? Tem pessoas que se isolam, às vezes, para fazer um tratamento, ou às vezes tem pessoas realmente que não quer conviver com as pessoas, né? Ou às vezes também acredita que está fazendo bem, se isolando. Mas, para a gente, né, que nós aqui estamos estudando o Espiritismo e buscando o entendimento dessa lei, essa lei ela é uma lei natural. Então, nós precisamos conviver com todas as pessoas para um ajudar o outro e também existe o progresso. Porque se a gente não viver em sociedade, como é que a gente vai progredir? Como é que a gente vai conseguir entender o outro, fazer o bem, fazer a caridade? Né? Como é que a gente também vai entender o processo das coisas negativas,
do mal, né? Porque existe o bem e o mal. E nós precisamos entender, precisamos aprender para a gente poder evoluir. Porque a questão social é justamente para a evolução, para o progresso. Então, por isso que nós estamos numa sociedade. E assim, eu particularmente acho que se as pessoas se isolam, né? Se isolam lá naquele mundinho deles, não querem conviver com outras pessoas, às vezes, até a gente procura até entender, mas acaba tendo aí um pouquinho também de egoísmo, né? Porque as pessoas não querem se relacionar, não querem conviver. E precisamos da convivência para a gente ir buscando esse caminho aí do progresso. Então, essa lei de sociedade ela é uma lei natural e precisamos trabalhar com todos para o nosso aperfeiçoamento e melhoramento da nossa humanidade. Então, a sociedade ela existe justamente para isso, para a nossa evolução. Evolução material e evolução espiritual. Tá. E é isso. Então, e dando andamento no que a Josi falou, sobre a sociedade, nós temos também a questão 768 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Aí os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiola quer dizer enfraquece. Então, eu fiz umas anotações sobre essa questão aqui, que seria a seguinte: a espiritualidade nos mostra que há, sim, um objetivo providencial nessa busca do convívio. Quando o homem procura a sociedade, não é apenas por si, é porque, na verdade, Deus já coloca essa necessidade de nós buscarmos o outro para que nós possamos progredir. Se ele diz aqui que isolado não é possível adquirir todas as faculdades necessárias ao progresso, que só mediante o contato com outros homens isso será possível, já está aqui mostrando para nós que não há outro caminho, que por mais difícil que seja conviver com outros, com os outros, né? Aceitar o outro com suas diferenças, nós precisamos fazê-lo. É um esforço, mas é o caminho. Então, quer dizer, a gente querendo ou não, a gente precisa conviver com outras pessoas para o nosso progresso. Ninguém vive, que nem a Josi falou ali, tem pessoas que se isolam, a gente conhece casos, eu já li casos de pessoas que vão morar lá no meio do mato sozinhos, e a gente já viu em documentários da TV, mas, gente, assim, acho que é 1 milhão de pessoas, porque é muito difícil, né? E aí continuando, através do outro, eu vou, pouco a pouco, adquirindo as virtudes que me faltam. Como diz Kardec, mediante a união social é que elas, umas às outras, as pessoas, se completam, para exatamente assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, as faculdades que nós necessitamos, não há homem nenhum que as tenha, senão mediante o convívio com o outro. Portanto, é necessário o convívio. É difícil? É. Mas é por ele e através dele que nós chegaremos ao nosso objetivo maior. O homem procura a sociedade por instinto, inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele se evolui. Então, não tem jeito, gente, é uma lei natural, a gente precisa um dos outros, até, inclusive, nessa pandemia, né, as pessoas que estão realmente fazendo a quarentena, que conseguem ficar em casa, assim, já está naquela necessidade, uma vontade de encontrar todo mundo, de abraçar, de beijar, né, das festas, tudo que a gente realmente, o ser humano, ele precisa disso, ele precisa da sociedade para, além dessa coisa, né, o contato uns com os outros, mas a gente precisa para o nosso próprio progresso espiritual e moral.
Agora, Edu, você pode ler o próximo tópico, por favor. Vida de isolamento. Voto de silêncio. A vida social faz parte das leis da natureza. Viver na solidão total pode ser egoísmo. Como teremos a oportunidade de amar o próximo estando sozinho? Muito bem, Edu. Então, dando continuidade, agora esse tópico, né? Vida de isolamento, voto de silêncio. Eu não vou ler as perguntas, as questões que estão aqui no Livro dos Espíritos, que é bastante coisa. Então, o que eu peguei aqui que eu achei interessante para passar para vocês? O trechinho final desse tópico no Livro dos Espíritos. Deixa eu só arrumar aqui a imagem. Gente. Assim. Então, vamos lá. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, com o isolamento, o homem deixa de praticar a lei muito importante de amor e de caridade. Jamais podemos esquecer da máxima, que é: fora da caridade não há salvação. Então, é da seguinte forma: vivendo e amando, perdoando o nosso próximo, que nós evoluímos como espírito. Nenhum espírito evolui sozinho. Fazer algo exclusivamente para si mesmo, que mérito tem? A pessoa fica reclusa no meio da montanha, vivendo da caça, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir experiências da vida, sem ninguém para brigar, para discutir. Isso aí é um ato de egoísmo. E até um ato de egoísmo, gente, eu diria que não está fazendo bem nem para ele mesmo, porque ninguém vive sem ninguém. Nós precisamos sempre do nosso próximo, direta ou indiretamente. Então, assim, para nascer, nós já precisamos da nossa mãe. Começando aí, né? Sem ela, não nascemos sozinhos. E principalmente, como a Aida falou, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, sem um convívio social direto com nossos amigos e familiares, foi nesse momento, a partir desse momento, nós podemos constatar o quanto é necessário esse próximo, esse elo que nos une, essa troca de energias. Mesmo aquelas pessoas que existem realmente, aquelas pessoas que gostam de uma vida mais solitária, elas também precisam do seu próximo. Seja para trazer um remédio, seja para entregar uma comida, seja na hora de ir ao médico, de fazer um exame. Ela precisa do próximo. Isso você não consegue fazer um diagnóstico de si mesmo, né? Você não consegue fazer exames de si mesmo. Não existe isso. E assim, né, que a produção também da nossa comida, né, da maioria das coisas que nós consumimos, depende da produção de terceiros. Não somos nós que produzimos. Nós não vamos lá e produzimos o algodão, nós não tecemos os nossos tecidos, né? Então, nós sempre vamos precisar de alguém. Isso é fato. E em relação, é na relação com a sociedade, em sociedade, a vida em sociedade, que nós aprendemos. É só a partir daí que aprendemos. É só com essa troca de sentimentos, de experiências, que nos ajuda a construir o que somos. Então, o nosso próximo é o nosso maior instrumento de evolução. Tendo uma vida reclusa e de isolamento, isso não é visto com bons olhos, porque você não está fazendo bem nem a você mesmo, e é uma vida nula, digamos, né? A pessoa não faz o bem, mas também não está fazendo mal. Gente, como é que você vai praticar as leis naturais? Isso faz parte do ser humano. Então, a partir do momento que você não pratica, que você não compreende, você está anulando a sua existência. E é isso aí, Du. Agora dá
pode dar continuidade no último trechinho do nosso capítulo. Laços de família. Os laços de família são leis da natureza. Os membros da família auxiliam-se uns aos outros, e tal amor deveria estender-se à sociedade, pois Cristo ensinou que somos todos irmãos. É da Sônia, não? Sônia, você está sem som. Tirar do som, desculpa, viu? Bem, na questão 773 do Livro dos Espíritos, né, eles nos orientam que entre os animais, os pais e filhos deixam de se reconhecer quando os filhos não precisam mais dos pais, né? E isso os animais fazem, agora, isso que eu estou falando sou eu que estou falando, né? Isso os animais fazem porque eles têm os instintos, né? Eles não têm, eles só têm a vida material, eles não têm a vida moral, tá? Então, quando os filhos já podem cuidar de si próprios, está lá na questão 773. A tarefa dos pais está cumprida. Então, é assim, os animais têm lá os filhinhos deles, né? E quando os filhinhos não precisam mais deles, eles deixam esses filhos e vão cuidar de outros que chegam. E isso daí é uma lei natural. É assim com todos os animais, né? Com a maioria deles, eu creio, porque aqui está se referindo aos animais, né? De um modo geral. E aí é assim, por que que eles abandonam, né? Na verdade, eles não abandonam, eles deixam eles seguirem a fase da vida deles, porque é uma coisa natural mesmo, é da natureza dos animais que isso aconteça, e é porque eles não têm essa parte moral, eles só têm a parte material do ser, né, da fase que o ser está no planeta. É isso. Então, passo a palavra. Marilene está sem som. Sigo direto, não tem leitura, né? Então, vamos lá. Então, aqui ficou para mim a pergunta 774 a 775, que está mais ou menos dentro do que a Sônia estava falando, né? Vou ler só um pedacinho aqui. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que o resultado de costumes sociais, e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não dos animais, porque por querer identificá-lo. Bom, então é que é o seguinte, né? Não precisa nem ler tudo. Como a Sônia estava falando, realmente o ser humano e o homem estão ainda em degraus diferentes de evolução. Então, como foi dito, né, como a Sônia falou um pouquinho antes, o animal ainda está na fase do instinto, não que ele não ame, ele tem outro tipo ainda de amor. Ele não desenvolveu ainda a consciência, que é o que diferencia a gente dos animais. Então, todos os animais, eles têm um período que já é dele, pode ser hoje, porque há 100 anos atrás era tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, cada animal tem um tempo. Ele tem uma cria, ele cuida, ele trata. Quando ela estiver totalmente independente, realmente, ele vai embora, porque é instintivo. Não tem como mudar, não é como a gente. Eles não têm desenvolvido esse sentimento ainda, essa consciência de sentimento, de prosseguimento, né? De cuidar-se da espécie como a gente tem. E aqui fala também o seguinte:
Os liames sociais são necessários para o progresso e os laços de família, porque eles... tá, aqui, ó. O homem... Não, estou tentando achar aqui, não é aqui. O que seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Seria uma recrudescência do egoísmo. Realmente, se não houvesse os laços de família, ninguém iria evoluir. Nós temos que viver em sociedade realmente para a gente poder desenvolver todas as nossas virtudes, todas as nossas condições, para a gente aprender, partilhar, compartilhar, senão a gente não evoluiria nunca. Através da convivência social, já fala, nós temos que aprender a conviver um com os outros, partilhar, auxiliar, né? A gente tem que ter empatia pelo nosso semelhante. Espera aí. Aqui, essa pedaço que eu queria achar aqui, ó. O que alguns acham que porque os homens não abandonam, né? Não abandonam a cria, não abandonam os filhos, isso advém de um costume social e não de uma lei natural. Então, a pergunta está questionando o seguinte: como o natural no reino animal, no animal, é ter um tempo de criar e depois abandonar. E o fato do ser humano não ter esse costume, ele estender, né, o cuidado com a cria, ele está perguntando, isso daí não é um costume social? E não é verdade. Não, porque existe um sentimento. O que diferencia? Não é, eu só vou criar do meu filho, porque o costume é costume social ter isso. E os povos indígenas? E os povos antigos que não tinham nem a sociedade desenvolvida, por que eles teriam, então, esse sentimento? Então, sim, com certeza, é uma lei natural, cada um no seu tempo, né? A lei natural para os animais ainda é só criar, proteger, até que eles estejam fortes para sobreviver. Para o ser humano, ao contrário, a gente tem que ajudar nossos filhos, né, para eles serem fortes, e direcioná-los na vida da melhor maneira que a gente puder, né? E é na sociedade, é só dentro da sociedade que a gente vai conseguir isso, né? Isso é engraçado. Isso mesmo, Marilene. É esse convívio em sociedade que nós aprendemos a desenvolver, né? Nossas melhores virtudes. E os seres, eles vivem fases distintas, né? Os animais estão na fase dele, nós estamos na nossa fase, e na nossa fase, o que a gente mais aprende no Evangelho é que para a gente evoluir, a gente precisa exatamente do outro. Se a gente não tiver o outro, você vai evoluir como? Porque não é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo? Então, você só vai treinar essa virtude a partir do momento que você tem a convivência com outro ser humano que está na mesma faixa evolutiva que você. E como eu estava falando também no comecinho, né, sobre o isolamento, pedindo licença até para tocar só um pouquinho no assunto, eu acho também que o isolamento é um pouco de medo de enfrentar, muita gente tem medo de enfrentar os problemas, então foge, é uma fuga, fugir de uma realidade. Existem casos, assim, por exemplo, de monges, que é diferente, é uma outra coisa, né? Existem pessoas, eu não lembro onde que eu vi, eu estava lendo sobre isso, e fala assim, a gente também não deve chegar deitando cacete na cabeça das pessoas, por exemplo, muita gente condena aquelas freiras que vivem em reclusão. Fala assim, não, nem sempre, não é também tudo errado. Existem seres que vieram para, vamos dizer, aprender, não sei como, não sei definir a palavra, tipo assim, eles são o astral, eles têm que aprender pelo astral, eles têm que meditar, eles vivem mais para a cabeça, né? Para aprender, para pensar. Né? Então, tudo tem uma razão, mas, na maioria das vezes,
o isolamento com certeza é nocivo, eu acho. Mas, Totalmente. Marilene, no Livro dos Espíritos não há nenhuma ressalva a favor do isolamento, não, viu? Nenhuma, É verdade. nenhuma. Então, assim, É uma você não está coisa fazendo... meramente humana, né? Exatamente. Exatamente. Você não está fazendo bem, mas nem mal, mas você não está evoluindo. Exato. Então, Você não tem lógica, é estagnado, algo né? que não tem lógica. E a Não tem gente está lógica estudando para o justamente... desenvolvimento do espírito. Não E a gente está encaixa. estudando Então, exatamente para o progresso, a gente tem que progredir, né? Então, aí eu pergunto, quando a pessoa entra nessa vida de isolamento, porque, como a gente sabe, o espiritismo não tem regra, mas ele está estagnado ou isso é uma prova, uma expiação? De repente, ele tem que passar por isso. Não, é o livre-arbítrio dele, É o Hélida. livre-arbítrio, a questão do Livre-arbítrio. livre-arbítrio. Uhum. Isso. Livre-arbítrio, e aí, assim, né? Quem plantou, aí a causa e efeito. Livre-arbítrio Exatamente. acompanhado com a causa e efeito, né? Sim. Nós estamos regidos por todas as leis. Então, assim, não tem nada Não tem, errado. não As tem, leis que a gente, inclusive as leis todo que a mundo gente está encaixado em estudando todas ali, do né? Ninguém tem universo, privilégio. exatamente, não tem privilégio. Tá tudo É, certinho. Então, mas o que eu li não é assim lei, tá? Dito assim, tipo, só, por exemplo, a religião lá do hinduano, lá do Japão, lá, não sei como que chama. Hinduísmo, Tibete. Eles meditam muito. É Índia, né? Então, mas aí, Marilene, é dentro da religião diferente. deles. Não, mas isso que eu estou falando, é disso que eu estou Dentro da falando. religião deles, aí sim, a Mas seguir eles é livre-arbítrio, é tudo Mas isso isso aí que eu para ele. falei. Não, eu falei assim, que por exemplo, assim, é de cada um, mas existem situações. Normalmente, eu também falo assim, o isolamento, para mim, é ruim, não é bom. Mas existem situações em que há um propósito, vamos dizer assim, né? Não está naquele isolamento de fuga. Há um propósito. Parece que aqueles que são lá deuses, lá que eles fazem lá, eles têm que ficar não sei quantos anos isolados para depois eles receberem a missão que eles têm lá, os tibetanos, não sei como que chama aqueles. Então, é uma maneira de pensar deles, né? Ah, sim, de acordo com a É uma religião fase deles. da vida deles, né? É isso que eu quis dizer, Um. que existem situações e situações que a gente não pode também criticar tudo. Não é criticar, não é a criticar. religião deles. E a nossa É. religião que nós estamos estudando, estou falando que no Livro dos Espíritos, é totalmente... Não, com tudo que certeza. Kardec perguntou para os espíritos, eles foram taxativos em relação a isso. Mas é que a gente sempre olha, não se As escolhas, né? São as escolhas. A pessoa se isolou, ela não quer fazer nada, quer fugir do mundo. Mas existem algumas situações em que há um propósito, sim. Aquilo não está sendo feito. Sim, eu acho que é como se, o que a Marilene, que ela esteja dizendo, por exemplo, aquelas freiras que se isolam lá, né, naqueles conventos, vivem ali para Deus, para Jesus, E ponto, né? aquelas freiras enclausuradas. Isso. Enclausuradas. Eu acho que aí, para elas têm um motivo, que é isso, que é viver para Cristo. Assim, todo mundo tem seu motivo, né? E aí todo mundo vai colher depois as suas causas e seus mas efeitos. também é o livre-arbítrio, e depois você vai ter que responder o porquê que ficou enclausurado ali, não quis ajudar ninguém, não saía para fora do convento para ajudar as pessoas. É que são espíritos, né? Cada um dentro do seu grau evolutivo também, né? Então, assim, eles não têm essa compreensão das leis naturais, né? Isso. Das leis que regem o universo. Quem assistiu aquele filme Mudança de Hábito? Eu já assisti. Muito legal, você vê, as freiras, elas viviam enclausuradas e a madre não deixava sair porque elas tinham o convento num bairro perigoso. Aí chegou aquela lá que não era freira, né? Que ela foi a polícia que escondeu ela lá, né? Que ela ia ser testemunha de um negócio. Aí o que ela fez? Ela fez simplesmente as freiras saírem, pintarem, ajudar aqueles jovens que estavam comunidade, né? A comunidade. Quer dizer, ela mudou totalmente o convento. Então isso é legal, né? Essa freira, ela foi lá então para fazer as outras cumprirem a verdadeira lei, que a verdadeira é a missão humanidade, dela. né?
Caridade, exatamente. Falando isso do mesmo. filme, né? Mas a Laila colocou, sim, que no livro dos Espíritos, né? Que é o que a gente está estudando Estudando. aqui, que não tem nada a ver. Fala aí, explica aí, Laila, de novo, Fala que, de só mais novo, uma vez. Laila. bom, os espíritos são bem categóricos com Kardec. Taxativos, Então, né? são bem taxativos, assim, não tem, não tem exceção. Não tem tem exceção. motivo para isso, né? Exatamente. Então, eles falam de egoísmo, eles falam que é duplo egoísmo. É. Então, assim, eles são até bravos em relação a essas respostas, né? Porque eles, gente, Precisa viver em sociedade. viver em sociedade. Então, assim, Não tem jeito. não, sem exceção. Não tem essa, É né? isso aí. Eduardo, Bom querido, estudar, né? quer completar com alguma coisa? Fazer algum comentário, Du? Eu acho que não, essa acho que ficou bem explicadinha, bem fechadinha. Uhum. Ainda mais os jovens, né, Edu? Como é que vive sem estar em contato com os outros, né, Eduardo? Não dá, né, Principalmente os gente? jovens. É verdade. Xe. Então é isso, gente. Então, vamos lá para a nossa prece de encerramento, Sônia. Vamos sim. Então a gente vai primeiramente pensando na figura de Jesus Cristo, cuidando de nós, agradecendo por esse momento de estudo, estudando as leis da sociedade, as leis de Deus. E nós vamos então agradecendo e pedindo a Deus e a Jesus por todos nós, por toda a humanidade, que os bons espíritos possam nos dar o entendimento necessário para nós sermos criaturas cada vez melhores, que eles possam estar sempre conosco, nos intuindo nesse momento das nossas vidas, que os bons espíritos cuidem de toda a humanidade, de todos os sofrimentos, que o espírito protetor de cada ser que habita esse planeta possa estar junto deles, auxiliando e cuidando de cada um, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, que nós possamos estar aqui novamente juntos na próxima semana para mais um dia de estudo do Livro dos Espíritos.